Iniciamos no dia 16 de agosto uma nova lunação repleta de desafios, exigências e necessidade de aparecer. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como é uma lunação que acontece no signo de Leão, vou deixar aqui para quem não assistiu o vídeo do ingresso do Sol em Leão, para entender melhor essas energias que a gente vai trabalhar durante esse ciclo lunar. E a fase de lua nova, né, é o momento que está iniciando o ciclo, então é o momento que a gente pode plantar, né, as sementes, não necessariamente plantar no sentido de criar, né, de realmente plantar, mas de fomentar aquilo que a gente quer que se desenvolva, dos projetos, objetivos, tudo aquilo que a gente quer que cresça durante essa fase de lunação. Lembrando que precisa caber dentro do período ali, que é no máximo de 29 dias. Agora, se não der tempo, né, se for objetivos maiores, aí é preciso utilizando essas energias para complementar, para incrementar aquilo que já está em desenvolvimento favoravelmente, ou seja, o potencial de fertilidade, de criatividade, de gerar algo a partir desse movimento da Lua. É um momento também que a Lua geralmente não está visível no céu, então a gente meio que perde o referencial ali durante os dias, certas atividades ficam menos favorecidas, né? A gente precisa de se esforçar um pouco mais para ver ali, para enxergar melhor e para não perder totalmente essa referência, essa sensação de desconexão que pode trazer. Os líquidos também tendem a estar mais baixos, né? Não ter tanto fluxo de líquidos e também de pessoas, então é uma fase que não necessariamente favorece a gente espalhar, divulgar. Eventos que precisam de um grande número de pessoas têm dificuldade maior de serem realizados, porque não adianta falar, então não vou fazer durante a lua nova, porque nem sempre isso é possível, porque a vida segue o seu curso e a gente precisa, às vezes, dar um jeito, mas se a gente pode aliar os dois lados, fica mais favorável. Acontecendo no signo de Leão, vai além de tudo isso que a gente tem falado bastante nos últimos vídeos que trabalharam com essa energia, de chamar a atenção, de aparecer no bom sentido, de olhar para aquilo que a gente precisa, né? Sente que precisa para ter a nutrição, o acolhimento necessário. A gente também tem necessidade de ter uma alegria, de cultivar uma festividade, né? Fazer da vida uma festa, aproveitar, trazer mais entusiasmo, mais ânimo, mais vontade, né? Celebrar mais a vida durante essa fase de lunação. Ou seja, todos os potenciais dependem dessa energia. Além da gente precisar também da coragem, da garra, o leão tem um certo ar de nobreza, né, de querer ser reconhecido como uma espécie de autoridade. Não é à toa que o signo é representado pelo próprio leão, né, o rei das selvas, mas também da gente colocar ali a energia que é para ser visto, né, que é para chamar a atenção e receber os devidos aplausos. O bom é quando a gente não fica só no nível da vaidade, ou seja, quer chamar a atenção por chamar, mas usa isso favoravelmente, traz algo além, um complemento, algo que beneficia não só nós que estamos aqui chamando a atenção, mas também as pessoas que estão, né, prestando ali, tirando um tempo de suas vidas para aplaudir, para fazer ali, dar a atenção que a gente estava precisando. Quando é bom para os dois lados, né, quando tem algo além que precisa ser mostrado e vai favorecer, aí sim fica uma energia. E não é só um duelo, né, uma necessidade de vaidades. Porque lembrar também que o leão ele tem o lado da imposição, da tirania, de se tornar o capitalizador de multidões. Mas quando isso acontece, né, a pessoa só quer chamar a atenção por chamar e não tem um motivo favorável, como eu falei, que beneficie, esse leão perde o brilho.
do Sol, né? Ele fica ali, ele se torna o capitalizador de multidões, mas acaba perdendo o brilho de todo o potencial que precisava e poderia expandir, irradiar a partir daquela luz. Então vamos dar uma olhada nas mandalas de todas as fases dessa alunação. Então pega a pipoca, senta aí confortavelmente, porque é um vídeo mais longo, mas é necessário assistir todas porque tem potenciais desafiadores, não só na lua nova, como vocês já vão ver, mas também na fase de quarto crescente, na fase cheia e na minguante. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Lua formam um aspecto de conjunção, marcando a fase nova, né? Então a lunação, começa uma nova lunação a partir de agora, no dia 16 de agosto, às 6h38 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem. Lua e Sol a 23 graus de Leão, né? Unindo forças. Então é o momento da lua nova, de a gente estar iniciando um novo ciclo com as energias de Leão. Toda a questão, né, da importância de chamar a atenção, de irradiar nossa luz, de irradiar nosso brilho, de aparecer no bom sentido, chamar atenção para aquilo que a gente faz bem feito e receber os devidos aplausos, por que não? Não só no sentido da nossa essência, como o Sol vem passando em Leão, caminhando já para os graus finais, mas agora também do próprio emocional, né? do próprio tema da Lua. Então tem um certo que artístico que precisa ser considerado nessa alunação. Aquilo que for semeado precisa levar em conta essas energias. A gente precisa aplicar essa força do leão, essa força do brilho, essa força da coragem, da garra, do entusiasmo, da festividade. A lua em leão pede que a gente se anime, né, para continuar desenvolvendo, aqui no caso, para iniciar o desenvolvimento do ciclo, né? Então a gente precisa desse entusiasmo, dessa empolgação, dessa animação também em tudo aquilo que for plantado. Aí, o que tem além dessas energias? A gente vai ter o Urano formando a quadratura exata, né? Um dia depois da quadratura exata com o Sol, que aconteceu no dia 15, o vídeo está aqui no canal para quem não assistiu, mas também com a Lua. Então, além dessas energias do Leão, a gente tem que considerar todo o potencial de ruptura, de transgressão, rebeldia, inovação, progresso, mudanças radicais, de imprevisibilidade que o planeta Urano vai trazer para essa alunação. A gente vai trabalhar com essa mandala por toda a alunação. Então essa energia de Urano, que pode semear ali uma rebeldia, uma revolta, principalmente aonde não sente que tem a liberdade necessária. Isso pode vir à tona. E além disso, tem mais uma energia que vai atuar aqui, que é o Marte. Né? Quem assistiu o vídeo da agenda da semana já estava sabendo que o Marte ia fazer parte desse momento da Lua Nova. Mas aqui vai ficar exato com o Urano. Não faz aspecto com Sol e Lua, mas faz com Urano. Então, indiretamente, recebe também esse potencial que acaba afetando na energia da lua nova. A gente precisa, além dessa energia de leão que a gente coloca com a questão, né, uranizado ali, do potencial de ruptura, mas também partir para a ação. Né? É uma energia fluente, mas envolve também o campo de Marte, né? O campo da ação, da realização. E isso vai ser muito mexido nessa alunação. Quem também não passa total despercebida aí é a Vênus, a 18 graus, muito próxima ainda do Sol, ainda, né, seguindo ali o seu movimento retrógrado. Foi muito trabalhada na semana anterior, mas a gente observa que ainda está aqui. E eu falei que essa energia começaria a se dissipar mais a partir do dia 17. Então a gente vê aqui na mandala que, mais uma vez, não só o campo da ação, da realização, da gente alcançar os nossos desejos, as nossas vontades, mas as relações, parcerias, acordos e finanças também estão envolvidas com essa energia da alunação.
Então, tudo que afetar, né, tudo que envolver esses temas precisa ser considerado, porque essa energia da lua nova vai impactar vários temas, né, vários planetas e muitas habilidades humanas, né, o campo dos relacionamentos afetivos, o campo de Vênus, o campo de Marte. Os temas todos estão sendo trabalhados nessa alunação e são muito importantes para aquilo que a gente for semear nesse período. A colheita vai depender de tudo isso. Aí o ascendente também cai no próprio signo de Leão, muito próximo ao Sol, né? Cerca de 5 graus aqui de distância. Então a gente pode falar que o ascendente está no signo que é para chamar a atenção, do brilho, né? De tudo aquilo que eu já falei, e traz a irradiação do Sol junto da Lua. Então é o momento que o ascendente carrega ainda mais esse potencial da Lua nova. Ele pede que não só a gente tenha essa energia sendo cultivada em tudo aquilo que for plantado, mas também que a gente incorpore essa energia como forma de fertilizar ainda mais os temas. Eu gosto sempre de lembrar que a gente pode estar falando de coisas que vão ser iniciadas durante essa fase de lua nova e que, portanto, precisam dessa energia chamativa do leão, ou mesmo projetos que a gente queira revitalizar, algo que já vinha em desenvolvimento e agora a gente pode aplicar essa energia, né, usar essa força para brilho, para aparecer, para receber os aplausos do leão e reforçar ali na onde a gente estiver precisando. E lá no meio do céu, né, a bússola desse período, dessa alunação, está o signo de Gêmeos. Ou seja, a gente tem que ter também na vida pública, na carreira e na profissão, maior dinamismo, maior liberdade, maior espaço de circulação, da gente sair, né, e estabelecer pontes, contatos, interconexões. Esse é um ponto também que pede que a gente experimente os dois lados, né, lados diversos, de situações diversas. Então, hora a gente pode sentir que está tendo um fluxo conforme o signo de ar, mas também da gente sentir que pode haver uma paralisia e a partir dali a gente precisar fazer a coisa circular de novo. Essas são energias que a gente pode implementar também, né, que vão ser esperadas dos objetivos, das metas, dos empreendimentos que a gente veio a semear durante essa fase de lua nova. Vamos partir então para o momento do quarto crescente, onde essas energias começam a se desenvolver e a gente vai ver o que está reservado ali, o que precisa ser considerado. Já o quarto crescente acontece no dia 24 de agosto, às 6h57 do horário de Brasília. O mapa mais uma vez aqui para Contagem, né? Acontece no signo de Sagitário, então muda um pouco as energias. Por quê? Porque o Sol já vai ter ingressado em Virgem, né, quando aconteceu o quarto crescente. E a gente já observa aqui o Sol a 1 grau e a Lua a 1 grau de Sagitário, formando a quadratura exata, aspecto que traz tensão, incômodo e marca o quarto crescente da lunação. E aí a gente já vê algumas coisas interessantes aqui nessa mandala, né? Vamos começar pelo fato de que a Vênus finalmente se afastou do Sol, então os relacionamentos não estão diretamente envolvidos neste momento do quarto crescente. O Sol, no entanto, vai fazer a oposição a Saturno, né? Tá aproximando aqui para ficar em aspecto exato. E é uma Lua quarto crescente, né? O momento que as energias começam a entrar em ebulição, a aumentar, a desenvolver, a tensionar para crescer, no momento em que acontece essa oposição, né? A gente vai ver que em cerca de 3 dias a oposição vai ficar exata, mas aqui a gente já vê o desenho dessa energia, então já experimenta nessa fase de quarto crescente essa energia conforme o Saturno ali envolvido. O que quer dizer o seguinte, que para a gente trabalhar,
nessa lunação para desenvolver os objetivos daquilo que foi plantado durante a lua nova, agora a gente tem que lidar com as exigências de Saturno, tanto no lado solar, que é uma oposição, quanto no lado lunar, formando aquela grande quadratura T, né? Uma grande tensão, né? Ainda mais tensa do ponto de vista astrológico do que normalmente acontece quando há a quadratura crescente. Então, aqui nesse dia, né? Aquilo que a gente estiver trabalhando, mas não só isso, no dia 24 de agosto a gente tem uma forte tensão, um forte impulso aqui para que sejam desenvolvidos, mas uma pressão muito grande no emocional e também na nossa essência, né? Na consciência, naquilo que a gente carrega a partir do Saturno, que está retrógrado, está em revisão dos seus temas, mas não deixa de impor rigores, limitações e restrições naquilo que a gente quer mostrar. E a gente precisa aprender as lições com Saturno, aprender aquilo que ele quer mostrar, né? Aquilo que ele quer ensinar para a gente, para conseguir fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, com o máximo de eficiência, materializando resultados de uma forma tão precisa que dure, né? Que passe pelo teste com responsabilidade, com maturidade, respeitando o tempo que não é o nosso, como eu sempre falo, e dando o melhor de si, porque só assim a gente vai conseguir lidar com Saturno. E, principalmente, ter uma postura de aprendizado perante a vida. Não de que se colocar como alguém que já sabe tudo ou coisas parecidas, mas uma pessoa que está disposta sempre a aprender algo novo, sempre que algum desafio aparece. O Saturno gosta disso. Ele não gosta quando a gente está arrogante. É uma energia que geralmente bate muito na arrogância, porque a arrogância dificulta a gente enxergar que a vida tem para mostrar. E quando a gente se fecha nesse sentido, fica difícil da gente sair. Aí sim manifesta os rigores, a gente sente que nada anda, que está tudo, né, de acordo ali com uma energia mais rígida, paralisado, como se estivesse dentro de um castigo. O Saturno é muito rigoroso, mas é porque a gente ainda teima em realizar as coisas de qualquer jeito e não prestar atenção ou não chamar para si a responsabilidade, resguardado sempre aí as situações, porque não é para trazer culpa, que pode ser uma manifestação negativa de sentir que não está à altura daquilo que está sendo exigido e, portanto, se sente mal, se sente culpado. E a culpa é algo que vem, né, da cultura religiosa que a gente herda, mas não é assim que a gente trabalha na astrologia. Não existe culpa, não existe essa necessidade de perdão, de essa coisa mais opressora. Aqui eu estou falando da gente se colocar aberto para aprender. É diferente. E até porque a Lua em Sagitário pede isso, pede uma visão mais ampla, pede um entusiasmo, pede que a gente acredite naquilo que a gente iniciou durante a fase nova. Então não é o momento de duvidar, mas como o Saturno vai colocar tudo à prova, né? E é importante que quando a gente for iniciar as coisas aí durante esse período de Lua nova, a gente leva em consideração já essa energia do Saturno para não precisar esperar o quarto crescente. A gente já pode aplicar isso, né? Desde o início. Como que a gente aplica isso? Estabelecendo estruturas, fazendo as coisas de maneira responsável, passo a passo, etapa por etapa, sem tentar cortar atalhos, sem tentar, sabe, dar uma despertão aí, espertona e sair lá na frente. Usar essa energia para favorecer, né, coletivamente. O Saturno está em Peixes, é um signo que pede que a gente olhe pelos outros, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha empatia, e essa é a energia que vai precisar muito ser aplicada nessa alunação desde o início, porque se quando chegar no quarto crescente ainda não estiver trabalhando dessa forma, aí se manifestam os rigores e aquilo que a gente estava desenhando pode não concretizar durante esse período.
Ou seja, há o risco aqui no quarto crescente de que os objetivos acabem não vingando, não dando resultado, porque a gente deixou, né, para chegar no momento do dia 24 aqui, para só então aplicar a energia de Saturno, em vez de já trabalhar com isso desde o início. Então é um rigor que vem, né, que a gente precisa atuar nesse sentido. E como eu falei, ter um entusiasmo. A Lua em Sagitário pede que a gente enxergue longe, que a gente atire essa flecha do signo longe, no sentido de ver além daquilo que restringe e limita o campo da Lua, ilusoriamente, né? Porque às vezes a gente fica muito apegado ao que sente, e isso pode parecer um pouco paradoxal agora, porque aqui eu falo muito do emocional, mas é porque a gente precisa dar vazão, mas não se limitar àquilo que a gente está sentindo. Então, se o entusiasmo não vier tão fácil, é preciso olhar além, é preciso lembrar da crença, né, de trabalhar com a fé, não no sentido religioso somente, mas na faculdade humana que é a fé, que a gente pode acreditar e isso impulsionar os outros objetivos aí do período. Então vamos dar uma olhada rápida aí no ascendente, que cai a 14 graus de Virgem, pedindo organização, roteiro, né, lista de tarefas, que a gente tenha atenção aos detalhes, analise o que pode não estar funcionando, então vê como complementa, né? Falei tudo isso para o Saturno e o signo de Virgem cai ali no ascendente, reforçando ainda mais esse ponto que a gente pode aplicar. Olhar para aquilo que pode ser aprimorado dentro dos projetos e empreendimentos, seja os que foram iniciados na Lua Nova, os que já vinham em desenvolvimento, ou que pode ser consertado. O curso na Lua quarto crescente ele já tem que estar firmado, mas não quer dizer que a gente não possa fazer pequenos ajustes de rota para chegar ali aonde a gente quer. Então esse é o objetivo. E lá no meio do céu, mais uma vez o signo de Gêmeos, reforçando, né, aquela energia que também apareceu na Lua Nova. Dinamismo, trocas, interconexões, liberdade de circulação, de ir e vir, de espaço, de intelectualizar, de racionalizar, de estabelecer pontes e quem são os contatos que podem ajudar a alavancar ainda mais as energias daquilo que foi plantado no momento da Lua Nova. Então vamos seguir agora para a Lua Cheia para a gente ver o que está desenhado lá e qual vai ser o potencial da gente alcançar os resultados, né? Da gente ter a colheita, por assim dizer. Chegamos ao momento da Lua Cheia no dia 30 de agosto, às 10h35 da noite do horário de Brasília, mapa para contagem mais uma vez. O Sol a 7 graus de Virgem, né? Então já ainda vai ter a influência de Saturno, né? Vamos ver. Eu falei bastante do Saturno lá na Lua quarto crescente e a gente vai ver que ele continua por aqui. Ó, a Lua cheia, né? Momento da cheia, o Sol a 7 graus de Virgem, a Lua 7 graus de Peixes. Fazendo o que, pessoal? Conjunção com Saturno. Então, Saturno ainda em oposição ao Sol, praticamente a mesma distância que a gente viu na fase anterior e agora com a Lua em conjunção. Bom, e eu não preciso nem dizer, né? Aqui a Lua em Peixes vai trazer maior empatia, maior sensibilidade, compaixão, capacidade da gente se colocar no lugar do outro, sentir as dores, né? Para ter o resultado, a gente precisa olhar também para esses temas. E mais ainda, por conta da energia forte ali com Saturno. Então, tudo aquilo que foi dito para a Lua quarto crescente também precisa ser implementado para a Lua cheia para a gente ter os resultados. Caso contrário, a tendência é que não vingue, né? Eu vinha falando isso na fase anterior e agora, mais uma vez, está marcado aqui com o Saturno, a presença forte. Então, a dificuldade que a gente vai ter de ter os resultados, porque o Saturno nesse momento vai dar um chacoalhão, né? A gente está tendo aqui dois auges, né? O auge
da alunação, a partir da fase cheia, mas também ainda o auge entre Sol e Saturno. Então, é um período em que tudo fica muito aparente no sentido daquilo que foi ou não foi realizado. E lembrar que o Sol vai estar em Virgem, trazendo ainda mais essa energia no foco daquilo que precisa ser aprimorado, consertado, analítico, detalhista, apegado à perfeição. Então fica difícil da gente não enxergar dessa forma, porque as exigências para essa alunação estão muito fortes e a gente tem que ter considerado isso desde a lua nova, porque senão a chance aqui agora é de dar aquela chacoalhada e aquilo que não for bem estruturado e sólido ruir, conforme a energia de Saturno. Porque é isso, né? É o teste que ele vai fazer. Ele meio que desenhou lá naquela quadratura ter uma grande tensão para que a gente pudesse aplicar de uma maneira mais saturnina as energias para que quando chegasse agora desse um resultado legal. Só que se isso não foi feito, como a gente tende a ser, né, tem uma teimosia muito grande às vezes e tentar bater cabeça, bater de frente com a energia de Saturno, que só gera desgaste, agora tem um resultado aí que pode não ser favorável. É uma tensão, né? Às vezes a gente vai oscilar dentro daquilo que a gente quer mostrar com o Sol ou da restrição da limitação. Um Sol que vale a pena lembrar que começou a alunação uranizado e agora segue com a energia de Saturno. Eu até esqueci de falar isso. O impulso que antes era para ser livre, para deixar a essência florir, agora está restringido se não foi feito direito. O resultado, né? Aquilo, a colheita pode ser essa limitação, essa sensação de não ter alcançado aquilo que se propôs de acordo com a vontade, de acordo com as energias que estavam desenhadas. Isso é uma tensão muito grande. Agora, de onde vem a suavização? Vem da própria Lua, da gente colocar ali a sensibilidade, lembrar de não fazer do detalhe o todo e olhar para uma imagem, né, que é o peixes, que representa muitas vezes os oceanos quase infinitos, que é muito maior. O detalhe ali que a gente está restrito conforme a energia de Saturno, que precisa da postura do aprendizado. Então, não tive o resultado esperado nessa alunação ou do ciclo de Sol e Saturno. O que eu preciso fazer? Se colocar na postura de humildade para aprender com a vida, o que ela está tentando mostrar, e aplicar aquilo ali de uma maneira mais com ordem e disciplina. E não é disciplina militar, pelo amor de Deus. É disciplina no sentido de fazer conforme o planejado, de fazer com passo a passo, né? Vamos pensar na escalada, precisa seguir as etapas, senão acaba tendo que reiniciar todo o processo. Os marcos têm que estar muito bem fixados. Então essa eficiência que o Saturno exige, ela favorece quando a gente aplica nesse sentido. Então, se eu cheguei aqui no dia 30 e falar, não deu nada certo, vamos pensar por que não deu certo. Vamos trazer a Lua, né? A compaixão que não é só para os outros, mas para a gente também. Vamos falar, poxa, eu tentei o meu melhor, ótimo. Quando a gente fala, eu tentei o meu melhor, bota até a mão no peito e sente isso, a gente vai ter um alívio. Eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude. Isso já detona com qualquer ideia de culpa, de arrependimento, essas bobagens que tem por aí. E olhar por que não deu certo, né? Vamos usar o Virgem, o analítico ali do Virgem. Ah, eu não fiz isso, tá vendo? Isso aqui, essa etapa do que eu tinha planejado não foi feita para alcançar o resultado. Então, ali que eu preciso ir. Por quê? Porque o momento da lua cheia não é o momento em que dá o resultado ou pronto e acabou. Ainda tem a fase toda, até a minguante, até a próxima alunação, que pode sim ser aplicada de maneira, né, desde que a gente tenha aprendido, e aplicar ali
para receber, para ter os resultados esperados. O ascendente cai em Touro, né? Não, todo esse papo aqui fica mais terra ainda agora, porque tem que ter objetividade, tem que ter praticidade, atuar na materialidade, tem que olhar para a própria realidade. Olha só o que eu falei, né? Não podemos perder de vista o que a gente estava fazendo para criar uma ilusão de que ia dar algum resultado. O Júpiter conjunta o ascendente, né? Beneficiando esse ponto. Ou seja, chegou na lua cheia, não teve o resultado, aplica essa energia do touro no sentido de trabalhar mesmo aquilo que precisa ser feito e ainda acreditando, né? Trazendo os indícios, como eu tenho repetido bastante aqui desde que esse Júpiter ingressou em Touro, vê na prática o que essa fé, né? Essa fé material, vamos falar assim, te trouxe. Essa fé mais pé no chão, não no sentido de o universo, o divino, o sagrado, não sei o quê, mas no sentido de que a vida está dando certo de uma forma, ou já deu certo em vários momentos, o que eu estava fazendo naquele momento que deu certo? Usa isso, aplica isso na prática e vê o resultado. Como dizem por aí, vê o milagre acontecer, né? O que vai trazer coisas, porque vai trazer coisas. E isso pode ser a salvação, né? Falando de uma maneira, né, mais solta aí, isso pode ser a salvação dos objetivos dessa alunação. E lá no meio do céu, a bússola aí dessa fase, né? O norte aponta para Aquário. Então a gente tem que pensar nos coletivos, nos grupos, nos relacionamentos, no social aí que pode ajudar a gente nessa difusão de ideias, de inovação, de progresso, de tudo que o aquário representa, da excentricidade, da própria fase de transição que a gente está lidando. Focar no bem comum, beneficiar o coletivo da qual a gente faz parte de verdade, vai trazer um resultado positivo. Isso está sendo esperado da gente no meio do céu. Então isso pode trazer também uma certa estranheza, um olhar de estranheza dos outros para os objetivos, os empreendimentos, sejam eles quais forem, que a gente esteja trabalhando durante esse período. E é como se viesse aquela sementinha que Urano plantou lá na Lua Nova, viesse agora para a carreira, vida pública, para a profissão, e que a gente pode aplicar nesse sentido, porque Urano rege Aquário. E o Sol, trabalhando com essa energia ao longo da alunação, também vai ser favorecido por isso. Só que o Aquário é o signo das diferenças, dos diversos, da gente aceitar as diferenças como elas são. Mas também é um signo visionário, é um signo cheio de ideais e que pode se tornar impositor, tirânico, para defender esses ideais, acreditar que a sua visão é a única que vale a pena ser vivida e ela tem que ser imposta para todo mundo. Então isso é um risco também de radicalização dentro daquilo que a gente está trabalhando nessa alunação, seja lá o que for. Então vamos seguir agora para a fase minguante para a gente ver como esse ciclo começa a se fechar. E aí a gente chega no momento que a energia da alunação começa a finalizar no dia 6 de setembro com o quarto minguante no signo de Gêmeos, às 19h20 do horário de Brasília. O Sol a 14 graus de Virgem e a Lua a 14 graus de Gêmeos, formando mais uma vez uma quadratura, aspecto exato, só que agora minguante, porque a Lua está caminhando em direção ao Sol e não se afastando como acontece no quarto crescente. E aí a gente observa que o signo de Gêmeos, que antes estava no meio do céu, tanto da lua nova quanto do quarto crescente, agora tem a própria lua passando ali, né? Então é um momento mais racional, mais intelectualizado para o emocional, para a gente lidar com as questões emotivas e também para a gente considerar, fazer o balanço que é pedido de nós durante o quarto minguante, que é um momento de maior introspecção, que é um momento que a gente reflete bastante e tende a voltar mais para aquilo que, né, precisa ser eliminado. É um momento de limpezas, de jogar fora,
de iniciar um processo de abertura de novos espaços para que o novo possa surgir no momento da lua nova. E aí a gente vê a importância, né? Porque sempre vai ter dentro da alunação um momento que inicia, que cresce, que tem o auge e que começa a finalizar. Então, mensalmente, né, a cada 27, 28 e às vezes 29 dias, a gente tem a chance de fazer esse trabalho interior, que pode, né, à medida que a gente vai entendendo o ciclo lunar, vai fazendo toda a reflexão, entendendo os movimentos, sabendo quais são os potenciais que estão ali, né? Não só os da mandala, mas dentro da energia lunar de cada um, a gente vai trabalhando com maior facilidade os temas todos que a gente quer evoluir. Lembrar sempre que precisa ter aí, né? Tem que ser dentro de uma alunação, é um período que a gente considera curto, dependendo dos objetivos, se forem coisas maiores, mas que a gente pode ir aplicando essas energias à medida que a gente vai trabalhando. Então, a lua, o emocional agora, o lado da lua pede maior dinamismo, maior liberdade, mais espaço de circulação, uma intelectualização e também da gente experimentar os dois lados, né? Tanto Virgem quanto Gêmeos são signos duais, ou seja, eles tendem a variar as posições, experimentar lados distintos de situações. Também são signos mutáveis. E que isso quer dizer no astrologuês é que a energia começa a mudar muito quando esses signos estão ativados. Então imagina numa alunação que já teve toda a marca de Saturno que, graças aos deuses, agora ficou para trás, mas que agora chega, né, que antes era muito rígido, agora chega com toda essa flexibilização dos dois signos regidos por Mercúrio, e Mercúrio que está onde? Em Virgem, retrógrado, conjunto ao Sol. Então recebendo muita intensidade de luz do Sol, muita intensidade da gente ter uma maior clareza naquilo que quer, nas ideias, naquilo que ele representa, tanto para o lado solar, da nossa essência, quanto para o lado lunar, do nosso emocional, da fertilidade, da sensibilidade, dos temas que a gente quer brilhar e alcançar. Só que ele está em revisão daquilo que ele representa. Então, o pensamento, a comunicação, principalmente nesse dia aqui, né, durante esse momento da lua quarto minguante, que já é voltado mais para o interior, para a introspecção, como eu falei lá no início, a dificuldade pode ser lidar com essa carga solar muito forte aí no pensamento, na comunicação, na fala. Isso pode desafiar a comunicação dos objetivos durante esse período, ou a comunicação daquilo que sente que ainda precisa da conexão, da ponte, né, do lado Lua em Gêmeos aqui, para favorecer os temas da alunação. Ou seja, às vezes a gente vai precisar respirar fundo, contar até 100 e organizar melhor o pensamento, usando a energia de Virgem, para dar vazão àquilo que o Mercúrio quer que a gente consiga aí extravasar. Então é muito importante nesse momento da Lua que a gente não só use a energia analítica de Virgem, detalhista, que busca sempre aprimorar, que busca sempre consertar aquilo que não está funcionando, que quer ser útil, que quer servir à humanidade, que a gente coloque também essa energia do Mercúrio e que a gente coloque essa energia também para olhar para aquilo que precisa ser eliminado, para olhar para aquilo que precisa ser finalizado. O que não deu certo, o que poderia ter sido melhor nesse ciclo e que precisa ir embora, que a gente precisa desapegar para que algo novo surja. Lembrar que o trabalho da Lua minguante é abrir espaço e caminho para o novo, preparar a terra para receber novas sementes. Então, enquanto a gente estiver aí cheio de coisas, nada novo pode surgir. Então, é preciso criar espaço no emocional, dentro de si e também no mental, como o Mercúrio está ali mostrado. Mais um aspecto que é o trígono com Júpiter a 15 graus de Touro, né? Então,
Tudo isso tem um potencial de expansão, de crescimento benéfico, que é fluente, então a gente precisa aplicar na prática, né, dessa energia, não pode acomodar, tem que colocar ativamente para funcionar, de um Júpiter que também está retrógrado. Né? Vocês já tem 2 spoilers, aliás, 3 spoilers nessa mandala. Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado e Urano também retrógrado. Momento assim de grandes quantidades de planetas em retrogradação, né? Dá para notar. Ó. A gente vai falar sobre tudo isso no canal, mas aqui a gente está revisando também os temas da fé, da forma como a gente acredita, da forma como a gente enxerga, né? Uma visão mais ampla do Júpiter, uma visão mais benéfica do mundo e como que a gente pode trabalhar. E também para aquilo que está vulnerável não ser expandido durante esse trígono. Essa energia que não causa um incômodo, vale a pena lembrar, e que a gente precisa ativamente colocar para funcionar. Além disso, o ascendente cai em Áries, né? A 6 graus. Ou seja, pioneirismo, coragem, ousadia, né? Se colocar em primeiro lugar, buscar usar de maneira independente, ou seja, para abrir o caminho para aquilo que ainda não foi alcançado nessa alunação, a gente precisa se projetar, ser pioneiro, né? Inovador, colocar, ir aonde ninguém foi, ou usar de uma maneira que ninguém ainda usou, trazer essa coisa única, essa coisa que o Áries quer ser sempre o primeiro, é dessa necessidade de se sentir único, de que está fazendo algo que ninguém fez antes. Daí que vem a motivação. Isso pode ser aplicado dentro daquilo que a gente está trabalhando nessa alunação, sejam quais forem os objetivos ou empreendimentos. E para quem estava com saudade do Saturno, olha lá, o meio do céu a 6 graus de Capricórnio, né, a bússola, o norte dessa fase de quarto minguante, trazendo também a energia de Capricórnio, que é regida pelo Saturno. Então vamos lembrar da ambição, da escalada, da montanha. Capricórnio tem essa necessidade de legado, de algo que tem que ser deixado no mundo, a marca que é deixada no mundo, da maturidade, da austeridade. Então Capricórnio, por mais que a gente fale em ambição, e as pessoas tendem a pensar que ambição é, eu quero muito dinheiro, aquela coisa assim, não necessariamente, mas ambição no sentido daquilo que quer realizar, daquilo que quer deixar de legado no mundo, né? Um impacto positivo que pode ser causado. Por isso que o meio do céu geralmente carrega também esse sentido do Capricórnio, independente do signo em que está, porque é aquilo que é esperado de nós, e ali é esperado que a gente se porte de maneira respeitosa, que seja a autoridade firme, estruturada, que é capaz de realizar, concretizar, é muito importante, e deixar uma marca, deixar um legado. Tudo isso vai vir em cima dessa fase de quarto minguante, ou seja, o que a gente pode sentir aqui dentro daquilo que não foi alcançado é exatamente o oposto, não se sentir tudo isso que é projetado pelo signo de Capricórnio, porque ainda não alcançou aquilo que foi, né, precisava. E a gente vê como fecha o ciclo da alunação, que foi muito marcada por Saturno, tanto no quarto crescente quanto na lua cheia, e mais uma vez aqui no quarto minguante a gente tem a presença do signo que o Saturno rege. O Saturno que está em peixes, mas a gente pode pegar também do peixes a compaixão, a sensibilidade necessária para suavizar, mas ainda assim a exigência do Capricórnio permanece lá no meio do céu. E assim a gente fecha o ciclo. Vamos dar uma olhada no pequeno spoiler que a gente tem da próxima alunação que vai acontecer no signo de Virgem. Então, o próximo ciclo, né, a próxima alunação vai acontecer no signo de Virgem, no dia 14 de setembro, às 22h39 do horário de Brasília, Sol e Lua a 21 graus de Virgem, né? E a gente vai ver que interessante que vai ser esse momento, né? Porque
Mais uma vez a gente vai ter a força de Urano em trígono, né? Então aspecto fluente não vai tensionar, mas a gente tem também Sol e Lua caminhando para fazer oposição com o Netuno. Então é uma alunação que vai ser marcada pelo potencial de rebeldia, de ruptura, mas também de confusões, miragens e ilusões. A gente vai ter que falar sobre as fantasias quando a lua nova acontecer no signo de Virgem no dia 14 de setembro, porque vocês já viram que quando a gente tem esses ciclos, né, esses planetas que marcam ali o momento da lua nova, esses são os potenciais que a gente vai trabalhar durante toda a alunação. O Netuno pode ser muito útil aqui na sensibilidade, na intuição, mas a gente vai precisar analisar essa mandala com mais calma para ver se de fato esse potencial do Netuno vai ser positivo ou se vai representar uma tendência a fugas, às miragens, né? O entorpecimento da névoa que ele traz durante essa fase de lua nova que vai acontecer no dia 14/9. Bom, então é isso tudo que a gente tem, né? Lembrando que a gente está na alunação em Leão e que essa vai ser a próxima, né? Então vamos focar em tudo que a gente viu até agora, dos temas todos que a gente tem para trabalhar e aproveitar cada um dos potenciais para a gente realizar. Buscar a realização é a grande questão, é a grande oportunidade que a gente tem a partir do momento que a gente consegue desenvolver as consciências das energias da astrologia. Então é isso, eu desejo uma alunação repleta de coisas positivas, de realizações, de sucesso e luz para todos nós. Bom, então é uma alunação que a gente viu lá, né? Estamos marcados por Urano na lua nova, então o potencial de ruptura, de rebeldia, da gente sair chutando balde sem querer saber muito, né? E também por Saturno a partir do quarto crescente. Como há essa mudança de energia do Sol de Leão para Virgem, pode ser que aquela energia que inicialmente pedia que a gente chamasse atenção, irradiasse o nosso brilho, se torne analítica demais. Isso também é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Mas quando o Saturno está envolvido, né, é bom lembrar sempre, a gente precisa estrutura, responsabilidade, respeito ao tempo que não é o nosso e seguir as etapas que foram desenhadas, sem tentar cortar atalhos, principalmente focando na realização, na concretização dos objetivos. Então não adianta, né? Com Saturno a gente precisa aprender a lidar da melhor forma possível. O foco da energia é que a gente realize, materialize resultados duradouros, mas a gente precisa aprender as lições que ele está disposto a ensinar. A vida, na verdade, tem para ensinar, né? Então a gente precisa se colocar numa postura de aprendizado. Lembrar que a vida é um grande e um verdadeiro aprendizado sempre, né? Que a gente nunca chega a se formar, a receber o diploma da vida e começa a ficar tudo fácil. Na verdade, me parece que os desafios vão só aumentando à medida que a gente vai envelhecendo. Então não adianta ficar, é Saturno, eu vou botar força, vou fazer muita força que eu vou conseguir romper com isso, porque não adianta, o Saturno tem um toque rígido e ele vai deixar a gente exausto até que a gente se coloque nessa posição que eu estou falando de aprendizado. Além disso, a gente tem também o Júpiter, o Mercúrio, muitos potenciais durante a fase inteira de lunação que a gente precisa trabalhar. E se a gente já começar desde o momento da lua nova, com essa energia mais estruturada, planejada, ordeira de Saturno, melhor vai ser para quando chegar no quarto crescente e na lua cheia a gente não ser desafiados e dar com a cara na parede, né? Esperando que fosse colher resultados positivos, mas na verdade o que o Saturno, quando chacoalhou ali, mostrou que não tinha nada estruturalmente estabilizado, né? As bases não estavam muito bem implementadas e acaba ruindo tudo. Ou a gente fica naquela sensação de que não vai realizar, de que tudo foi inútil e que não vai alcançar os potenciais conforme a lunação. E o último recado, vamos prestar atenção na lua, né? Vamos olhar para o céu e ver as mudanças de fase quando acontece
aparecem no céu, porque às vezes a gente pensa que a lua vai ficar 7 dias nova e 7 dias crescente, 7 dias cheios, quando na verdade ali tem as fases intermediárias, tem a mudança da própria luminosidade que ela recebe, do tamanho que ela aparece para a gente, e tudo isso é muito importante, porque quanto mais a gente entender esse ciclo lunar, melhor vai ser para a gente aproveitar os potenciais positivamente conforme as energias da astrologia mostram pra gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se quer saber mais sobre os potenciais de lua no seu mapa natal, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.